Insider, chantagem, briga judicial e milhões em jogo no clã dos Barsi. Essa é uma das matérias que saiu no Neofeed no dia 30/11. Tô um pouquinho atrasado para trazer isso aqui para vocês, mas é importante e relevante trazer aqui no canal. Vamos ver o que aconteceu? Uma disputa envolvendo Luiz Barsi, o investidor que a gente já comentou aqui no nosso canal, tá? Fez aquela brincadeira com o carro. E familiares acusam de informação privilegiada, chantagem e perdas milionárias e trocas de mensagem que já chegaram à CVM. Aqui diz que o senhor Luiz Barsi se concentrou em vencer um câncer de pele ultimamente. Ele andou um pouco sumido das redes sociais, tá? Mas que no dia 18 desse ano, de outubro, ele e sua filha foram acusados pelo senhor Maurício Ferrentini de uma recomendação de investimento em ações da resseguradora IRB, que causou a ele uma perda de 15,9 milhões, meu amigo. Muita grana, né? O Neofeed teve acesso a uma série de documentos e troca de mensagens, tá? Bom, a gente não sabe se o que o Neofeed colocou aqui realmente é verdade ou não, mas essa matéria que está principalmente nesse site. Em abril de 21, o Ferrentini procurou o Barsi em busca de uma indicação de investimento, com 21 milhões disponíveis, velho, muita grana. O cara queria sugestões para seguir a cartilha dos dividendos de Barsi e garantir uma renda mensal de aproximadamente 150 mil reais. Mas pera aí, ó, o cara tinha 21 milhões disponíveis e ele queria uma renda mensal de 150 mil? Faz sentido isso? Pera aí. Olha, ele falou que tinha 21 milhões de reais, queria uma renda de 150 mil, que dá 8,57% ao ano, dá aqui ó, 0,71% ao mês. Isso não é bem a conta exata, tá bom? Vai ficar uns quebradinhos, mas dá pra gente ter uma ideia. Cara, isso aqui é o que ele quer receber de dividendo, 0,71 ao mês, mas olha a renda fixa. Taxa de DI tá 12,15 agora. Vai pagar lá uns 2% de imposto de renda quando vai resgatar, né? Tabela regressiva vai pagar 15%. Vai ficar com 10,33 limpo. Vai sobrar aqui, ó, 0,86% ao mês isso aqui. Ao mês. Cara, isso aqui é o que ele consegue na renda fixa. Isso aqui não é nem um bicho de 7 cabeças, CDB, LCI, qualquer coisa paga isso aqui. Claro, a gente não sabe até quando vai ficar pagando, mas agora tá pagando isso. Ele ia ganhar mais em renda fixa. Ganhar mais e sem risco também, né? Pô, renda fixa, pelo menos um risco menor que das ações. Ao questionar Barsi sobre a divisão do dinheiro, o Ferrentini ouviu de Barsi que era melhor colocar em IRB, a resseguradora que estava passando por um processo de transformação, após a gestora Esquadra questionar inconsistências no balanço. Eu não sei se você se lembra desse fato aqui, isso aqui foi uma coisa bem séria e grave que aconteceu no mercado, tá? A IRB era uma enorme, potente resseguradora, tinha muitos bancões no meio como sócios, tá? E os gestores da Esquadra, que são um fundo de investimento, eles deram uma lida nos balanços da IRB e viram, cara, que ela tinha um lucro absurdo, astronômico, que nenhuma outra resseguradora no mundo faz. E os caras resolveram falar, pô, o que esses caras estão fazendo que nenhuma outra resseguradora no mundo consegue fazer, só eles. E até lá, cara, as ações da IRB estavam indo de vento em polpa, tá? Você olha o gráfico, é extremamente ascendente, tá bom? Aqui eu peguei o gráfico IRB. Gente, isso aqui tá fora de split, agrupamento e tudo mais, mas dá pra ter uma noção aqui, ó. Puf, de vento em polpa por muitos e muitos anos. E daí, plof, explodiu, virou nada. Agora tá voltando um pouquinho. E na época que aconteceu esse escândalo aí da IRB, cara, tinha umas conversas que o pessoal da IRB falou que o Warren Buffett tornando sócio da resseguradora e tava comprando ações deles e tal. Teve uma loucura. Nos podcasts você pode ver o gestor da Esquadra falando sobre esse caso, é bem interessante. O que aconteceu aqui? O Barsi pediu um voto de confiança e recomendou pro Ferrentini que entrasse em contato com o João Malta, que é um assessor de investimentos. E o Ferrentini, abril de 21, ele ligou para esse Malta e falou, cara, compra 15,9 milhões de IRB, preço de mercado, boletou a mercadão mesmo, hein? Esse montante equivalia a pouco mais de 80% do patrimônio dele naquele momento. 80% de tudo que o cara tinha, velho. Ele colocou em IRB, tá arrependido com as suas ações aí? Esse cara aqui. Aqui é interessante, com mais de 10 milhões, ele é considerado um investidor profissional pela CVM, ou seja, assina um termo dizendo, eu manjo dos Paranauê. Mas seguir os passos de Barsi era uma atitude corriqueira para Ferrentini. Ele usava uma corretora Elite e o Barsi transferiu o patrimônio para Boa Vista. E o Ferrentini fez a mesma coisa, que disse eu confiava cegamente nele. Em 15 de abril de 21,
A ação do IRB estava negociada a 187,50, tá? Aqui eles estão considerando aqui os grupamentos das ações, tá? Na proporção de 30:1. Fizeram um split, pegaram 30 ações e fizeram virar uma só. Aí se você for olhar a cotação da IRB, vai estar um pouco zoado, tá? Às vezes não vai estar bem esse valor. Nessa época aqui, o papel já acumulava uma desvalorização de 25% naquele ano. Ou seja, cara, o cara comprou aqui, ó, em 15 de abril. A IRB já estava caindo. Ferrentini entendeu que a estratégia era para longo prazo, mas no início de 2022, quando a ação caiu para menos de 100, ele passou a questionar o assessor João Marta e Barsi sobre o desempenho. Coisa que é os caras que mandam no desempenho da empresa, né? Oi, meu assessor, nossa, por que a minha empresa que eu comprei não tá subindo? Sei lá. Em troca de mensagens, Barsi disse para ele ficar tranquilo, que a empresa estava em processo de ajuste e que ele mesmo estava comprando mais ações. Barsi tem 1,24 milhão de ações do IRB em sua carteira. É muita ação, cara. O cara tem 1,5% da resseguradora, que foi emitido, né? Mas a ação continuou em queda e Ferrentini entrou em desespero e passou a acionar de forma insistente tanto Malta quanto Barsi, cobrando uma solução. Façam alguma coisa, a ação que eu comprei está caindo. Em mensagem de WhatsApp que o Neofeed teve acesso, Malta disse para Ferrentini: sim, realmente uma situação difícil, nem sei o que dizer. Eu fico chateado por não ter me intrometido, porque geralmente não deixa um cliente comprar um papel só. Cara, de fato, o cara pegou 80% do que ele tinha e meteu em IRB. No dia dessa mensagem, o valor em carteira das ações de IRB de Ferrentini era de 1,75 milhão. Meu Deus, cara. O patrimônio do cara saiu de 16 milhões, virou 1,5 milhão praticamente. Bom, o Barsi o recebeu na sede da Boa Vista em 2023 e teria dito: o coloquei em uma situação bem complicada. O Barsi mesmo falou isso, né? E eles acertaram uma espécie de devolução da grana. Só que, aqui ó, Neofeed colocou bacana, hein? E embora no mercado de renda variável não existam garantias de proteção contra perdas, tá? Renda variável varia. Como não seria possível fazer essa transação de compra das ações de IRB e imposto de Ferrentini, a proposta do Barsi era um empréstimo de mútuo. Um empréstimo com uma garantia ali, né? O Ferrentini preferia uma doação. O cara queria uma doação, mesmo tendo que pagar o imposto sobre o valor recebido. Meu amigo, no Brasil você paga imposto para receber doação, tá? Imposto sobre doação. Em 15 de março deste ano, o Barsi enviou uma mensagem para que ele vendesse as ações de IRB, com o fechamento naquele pregão aos 20,79. Ferrentini recebeu 1,54 milhão. Os papéis da resseguradora na sua carteira viraram pó. Desde o dia que vendeu as ações, o IRB acumula uma valorização de mais de 140%. Ou seja, o cara comprou em 187, 16 milhões de reais. Pof, derreteu. Aí ele vendeu, ficou só com 1,5 milhão. A ação ainda subiu 140% depois de ter vendido. Em 28 de março, o Barsi assinou um contrato de empréstimo financeiro no valor de 6 milhões, vamos arredondar, oferecido em garantia desse crédito. Ferrentini colocou um apartamento duplex no bairro paulistano. Toma o apartamento de garantia, me empresta 6 mil aí. Nas últimas semanas, o imóvel dado como garantia se tornou um novo ponto de tensão na controversa relação entre Barsi e Ferrentini. O apartamento foi alienado e a garantia não foi substituída no contrato. Nesse momento, o Barsi está pedindo o valor em dinheiro, acrescido de inflação até outubro, pouco mais de 6 milhões. Por meio de uma notificação extrajudicial, Ferrentini afirma ter sofrido prejuízos irreparáveis com a desvalorização do papel e cobra uma devolução do dinheiro investido atualizado. E ele disse aqui, ó, acrescido de honorários advocatícios, 25 milhões. O cara tá pedindo do Barsi, velho. Em réplica desse documento, o Barsi diz que está sendo alvo de chantagem, tá? Ferrentini diz que tomou a decisão de investir em IRB por recomendação de Barsi. Lembrando, eu acredito que não tenha, mas nem a Luiz nem Barsi tem certificação, é analista ou qualquer coisa do tipo, tem CNPI para poder fazer recomendação de ações. E ele disse aqui que o pessoal do Barsi, eles eram próximos do Antônio Cássio, que era CEO da resseguradora, e que eles teriam informações privilegiadas da empresa.
por ser do conselho fiscal da companhia. O clã Barsi sempre tentou uma cadeira no conselho. Em 2022, a Luísa tentou várias vezes, não conseguiu. E ela foi escolhida como parte do comitê da auditoria estatutária, que tem função de auxiliar o conselho de administração. E nesse documento aqui, com o pedido de indenização dos Barsi, o Ferrentini questiona a participação no escritório de investimentos que ele boletou, que ele usou para fazer as recomendações do Barsi, que disse que foi uma recomendação, né? O agente autônomo não tem o Barsi aqui, tá? Como sócio, mas a Luísa adquiriu uma participação minoritária nesse escritório de investimento. Bom, aqui conta um pouco da história da família, eu não vou me adentrar muito nisso, mas eles são muito amigos de muito tempo. Parece que o Barsi era amigo do pai, do Ferrentini, tá? Eles tinham um jornal, um publicava matéria sobre o outro e tal, era bem interessante a amizade deles. Mas na terça-feira, dia 21 de novembro, Ferrentini protocolou na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, um documento pedindo apuração sobre o caso pelas supostas infrações administrativas cometidas por Luiz Barsi, Luiz e João Malta, por meio da corretora Boa Vista, especialmente diante de comportamentos considerados antiéticos. Em um dos trechos, ele diz que o Barsi, o João e o Luiz utilizaram informações privilegiadas e sigilosas para ter vantagem com as ações da IRB. Eles podem ter praticado, além de manipulação de mercado, insider trading e ato ilegal de front running. Isso aqui é uma acusação extremamente grave, tá? Tá acusando basicamente de um crime. Tá? O insider trading, ele é um crime. Basicamente você usar uma informação privilegiada que o público não tem acesso. Você faz parte do conselho da empresa e você sabe, a empresa vai ser vendida, uma parte, e as ações vão estourar, e você vai lá, compra ou se beneficia dessa informação. E front running é quando você corre na frente. Vamos supor que você sabe que um grande fundo de investimento vai boletar porque você trabalha dentro do fundo. Então você vai começa a colocar suas ordens lá na frente, tá? Ou você tem vários clientes, você tem um cliente muito grande, lá, o cara vai colocar 10 milhões numa ação. Quando ele vai comprar, você compra antes só para a ação estourar com a ordem dele. Isso é front running, tá? E insider e front running são crimes. E manipulação de mercado também. É bom frisar que o Barsi já responde a um processo na CVM por uso de informações privilegiadas da Unipar Carbocloro, antes da divulgação do fato relevante. Ou seja, a Unipar foi postar um fato relevante aqui e parece que o Barsi já sabia do que tinha no fato. Aqui tem uma explicação do Barsi. O Barsi diz que ele é reconhecido no mercado, na bolsa inteira, tem experiência na bolsa, competência, idoneidade, sempre consciente do que está fazendo. Não, ele diz que não tem vínculo com o escritório de investimentos e que ele não administra a carteira de terceiros, a não ser a sua própria, e não atua como assessor de investimentos. Tá bom? Ele já divulgou várias vezes o potencial da IRB, tudo que ele tem é fornecido com base na experiência e nunca com o intuito de prometer resultados específicos ou fazer declarações enganosas para induzir qualquer investidor. Ninguém pode ser punido por ser um modelo de sucesso notório. Tá? As pessoas se espelham no Barsi. E eles falaram aqui uma coisa bem legal, que o Maurício Ferrentini é um investidor profissional. Como é sabido, esses caras gozam de certos direitos e obrigações, porque sabe o que está fazendo. E ele é responsável por suas próprias decisões. Claro, gente, você ainda assinou um termo dizendo, sou um investidor profissional. Eu mesmo tenho um termo desse assinado. Então tudo que eu faço na minha conta, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não posso culpar outra pessoa. Vale destacar que Luiz atua como membro do comitê de assessoramento do conselho da IRB, empossada em julho de 2022. Um ano depois que Barsi investiu na companhia. Não sei o que a matéria quis dizer com isso. E, gente, não dá pra saber até que ponto o que tá aqui nessa matéria é verdade. Mas o que eu quero dizer pra vocês, amigo, se você comprou alguma coisa, você comprou porque quis. Parece que aqui o Ferrentini tá culpando o Barsi por ter comprado e ter perdido tantos milhões, tá pedindo 25 milhões para ser indenizado. Então tá bom. Se o Ferrentini tivesse comprado as ações de IRB, o Barsi tendo dado uma recomendação ou não, tendo sido insider trading ou não, e essas ações tivessem explodido e os 15 milhões dele tivessem virado 30, ele ia dividir esses 15 milhões de lucro com o Barsi? Acho que não, tá? Mas dividir o prejuízo todo mundo quer, tipo o governo. O governo só quer fazer parte dos seus lucros, fazer parte do teu prejuízo na bolsa. Não. DARF só quando você tem lucro, tá bom? Nunca tem uma DARF negativa do governo te devolvendo dinheiro. Essa aqui é uma reflexão a ser trazida nesse canal. Não é porque é o Barsi falando, não é porque é o Buda
da montanha do norte que tá falando para você comprar alguma ação, meu amigo. O dinheiro é seu. Quem tem a responsabilidade de cuidar do dinheiro é você. Não importa se você perdeu 30, 40, 50 milhões. Comprou porque quis. Ah, mas eu comprei porque ele disse que tinha uma informação privilegiada. Ah, então você também tá errado? Não devia ter comprado. Também tá se apropriando de uma informação privilegiada para fazer a compra. E aí, como é que você vai saber se é verdade ou não, tá bom? A partir do momento que você colocou tua boleta ali, meu amigo, colocou teu nome e tá na tua conta, é você que tá comprando. E é você que tá vendendo. Pode ser caixa d'água pegando fogo, mas é você que tá comprando, tá bom? Você nunca vai querer dividir teu lucro com ninguém, mas teu prejuízo você quer dividir, né? Cuidem do dinheiro de vocês, protejam o dinheiro de vocês, beleza?